as influências do lugar aonde ele vivia. Onde é que Abraão vivia? Se você for buscar lá na história, você vai ver que Abraão sai da cidade de Ur para ir aonde? A terra de Canaã. Foi o seu pai que o tira de lá. Tira Abraão de Ur para ir para a terra de Canaã. Mas eles não chegam em Canaã. Eles param em Harã. E a Bíblia diz que eles habitam em Harã. E quando você começa a fazer uma análise entre Ur e Harã, você vai entender uma coisa muito interessante. Tanto a cidade de Ur, a terra de Ur, como a cidade de Harã, a terra de Harã, elas tinham em comum a sua adoração. Os moradores de ambas as cidades não adoravam a Deus. Eles adoravam a lua como Deus. Aí o Senhor tira Abraão de Ur para levá-lo à terra de Canaã, porque os moradores de Ur eram extremamente idólatras, a ponto de adorar a lua, ter a lua como Deus. E aí, ao invés deles irem para Canaã, eles param em Harã, que tinha como adoração o mesmo Deus. Aí o Senhor disse: não é em Harã que eu mandei você parar. Se você analisar a história, há uma lição mais interessante ainda aí, né? Precisou que o pai de Abraão morresse para que Deus concluísse o projeto da bênção na vida de Abraão. Só depois que o seu pai Tera morreu é que Abraão sai de Harã e vai para a terra de Canaã. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes, no propósito que Deus tem para nos abençoar, muitas vezes, na trajetória que Deus tem preparado para nós como povo seu, nós precisamos nos livrar de algumas influências do lugar aonde nós vivemos. Às vezes nós acomodamos em um lugar, e agora me permita abrir um parêntese aqui, não estou falando do lugar no sentido geográfico, mas estou falando no sentido físico. O lugar aonde vivemos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, às vezes se tornam um obstáculo para que nós alcancemos a bênção de Deus. E aí o Senhor vem e nos acorda, o Senhor vem e nos chacoalha, dizendo: é necessário que você saia do lugar onde você está, para romper com algumas influências que estão pesando negativamente na sua vida. Quando nós lemos Romanos, capítulo de número 12, e o verso 2, o que é que diz a palavra do Senhor aí em Romanos 12, 2? Há uma advertência de Deus, um chamamento de Deus para nós. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por que transformar pela renovação do vosso entendimento? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes, a influência que nós sofremos das pessoas, onde moramos, onde vivemos, onde trabalhamos, onde estudamos, às vezes impede que nós tenhamos uma percepção clara de qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. E aí nós precisamos sair de lá para que haja uma luz que ilumine a nossa mente, para entendermos o que Deus quer da nossa vida e para a nossa vida. Se nós tivéssemos aqui a Bíblia parafraseada, este verso estaria sendo mostrado de uma forma mais clara. A Bíblia parafraseada diz assim, não imite a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente. Isto trata da renovação que a palavra de Deus opera em nós.
Nós não podemos assumir a condição de velhos, de crentes velhos, me perdoem. Nós não podemos assumir a condição de crentes velhos, mas nós precisamos ser renovados pelo poder da palavra de Deus. Existem pessoas que até na sua caminhada de fé, eles acabam envelhecendo. Estão vivendo as mesmas experiências de 20 anos atrás, estão tendo a mesma conduta de 20 anos atrás, estão tendo a mesma compreensão que tinham da Bíblia há 20 anos atrás. Eles não cresceram, e o Senhor está interessado que eu e você cresçamos em graça e no conhecimento. E como é que nós crescemos na graça e no conhecimento? Através da renovação que o Senhor opera em nossas vidas. Dá para dizer amém, mas é difícil, meu irmão. É isso que nós precisamos entender. Aí o Senhor diz a Abraão: eu tenho que fazer com que você se livre dessas influências. Influências do lugar onde você vive. Você não pode continuar com a cabeça desse mesmo tamanho, Abraão. Você não pode continuar tendo este mesmo entendimento que você tem acerca de quem eu sou. Eu quero me revelar a você. Escute o que eu vou dizer a você esta noite. Deus está interessado que você tenha novas experiências com Ele. A experiência de ontem foi muito boa para ontem, mas hoje Deus quer que você tenha uma nova experiência. E a experiência de hoje já será passado amanhã, porque amanhã o Senhor lhe fará receber e sentir e viver uma nova experiência. É isto que Deus está interessado em fazer em nossas vidas. Mas nem sempre nós compreendemos isso. Então, quando o Senhor diz: sai da tua terra e da tua parentela, Deus queria que Abraão se livrasse dessas influências. Primeiro, do lugar onde vivia, mas segundo, da sua família. O pai de Abraão não servia o verdadeiro Deus. Se vocês buscarem a história de Abraão, vocês vão ver que Abraão conheceu a Deus por revelação do próprio Deus. Ele não teve testemunho de ninguém. Ele não teve nem o testemunho oral e nem o testemunho escrito, porque não havia a Bíblia escrita. E o pai de Abraão não podia dar testemunho de Deus, porque ele não conhecia Deus. Aí o Senhor se revela a Abraão. Se você quiser constatar isto, eu acho que Josué, se não me falha a memória, ele fala alguma coisa acerca disso. Ele fala que Abraão não conhecia a Deus, ou o pai de Abraão não conhecia a Deus. Acho que é lá no capítulo 24 do livro de Josué. Ó, diz aqui: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a quem? A outros deuses. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Aí o Senhor se revela a Abraão e mostra para ele quem na verdade ele era. Mas quando Deus se revela a Abraão, o Senhor sabia que os seus familiares não entenderiam esta revelação. Tanto é que o pai de Abraão o tira de Ur e o faz habitar em Harã. Deus havia dito: não é Harã, é Canaã, mas eles não entendem. E aí o Senhor pede a Abraão que ele saia do meio da sua parentela. Vocês se lembram que quando Abraão vai para a terra que o Senhor deu a ele, ele não levou muito a sério isso que Deus pediu a ele. E ele acabou levando consigo o seu sobrinho Ló. E qual foi o benefício que Ló prestou a Abraão? Nenhum, meu irmão. Ló só deu problemas para Abraão. Ló se tornou um fardo que Abraão teve que carregar. Até no momento em que ele foi preso, em que levaram os seus bens e tudo o que ele tinha, Abraão teve que ir lá guerrear para que Ló fosse solto. Então Abraão não levou muito a sério isso, e acabou sofrendo as consequências. Queridos, o que Deus estava querendo que Abraão entendesse era o seguinte: o plano que eu tenho estabelecido por você, para você,
não pode ser atrapalhado pela influência da sua família. E entenda uma coisa, quando eu falo da influência da família, eu estou falando, logicamente, da influência negativa. É por isso que o próprio Jesus Cristo disse, eu acho que é Lucas capítulo 24, Jesus usou uma palavra muito interessante. Ele disse lá no verso 26 do capítulo, é capítulo 14 de Lucas, verso 26. O que é que o Senhor Jesus disse lá? Olha, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, aos seus filhos, a irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não